So the heat has not been forgiving, and it's marking 60 Celsius here. 62. And this extreme heat is actually causing some seedlings some damaged from the extreme heat. You can see it's wrinkling. You can see some sun bleaching, but I do not intend on shading these. I will leave them as they are. If they get damaged, that's fine. They should outgrow it, and if they die, that's also fine. But you can see there's some that are faring fine, probably because it's a bit cooler here. Yeah, just a little bit cooler. But here at the end, where it's measuring around 60 Celsius, it's causing an extreme amount of stress for these Lophophora williamsi. But on the side, this other planter is at the same temperatures, but these seedlings are not having any issues. They do have their own protective measures for the extreme sun. They will contract a bit since it's been 2 weeks since I watered these. I'm going to keep them dry for the month, since we're in the final month of spring. I usually do a drought period during the first month of summer, but by the looks of it, it's going to be extremely hot, so I'm going to do my drought period now. But you can see these are faring fine, at least for now. And yeah, just sharing that the heat here is not forgiving. It's reaching 60 Celsius due to the rocks and the direct sunlight. It's 32 Celsius here, the official temperature, but for the cacti behind this glass, it's quite hot. Even some of the Astrophytum asterias are suffering. Not a majority, but these two are a bit sun bleached. I'd assume it's not actually the sun, but some of the minerals are being diverted. I've seen this color change before. I think it has to do with the minerals and the watering. But here, this one does look like it's been damaged. There's some wrinkling and damage on into one side. But that's what cacti are adapted to. In the Texas sun, it's even more extreme, so I'll be leaving these as is. And the extreme heat is not all bad. The flowers are opening completely since there's a lot of sun and heat. And there, I can notice there's quite a bit of growth as well. And for this Pacanoid, which many think is a Peruvianus, the extreme heat and high UV index is making it a very, very nice tone. I'd say it's almost a white. It's like a bluish white. It looks very nice, and it's much more intense than it was originally, more a blue hue. Now it's almost a white hue. And these are in the same conditions, and they're faring a bit well. They are older, but there is also still the heat, and the wrinkling from the extreme heat is drying out a bit. You can see the wrinkling effect, but like I mentioned, I won't be modifying or providing any extra shade for them, since they are adapted for these extreme conditions. And the Aerocarpus are actually growing very, very well in this heat.
The sun may be extreme, but they are loving the heat and have grown more in this maybe 2 weeks than it has for the past year. And yeah, everything's looking pretty nice. You can't tell some of the heat damage and extreme heat and extreme sunlight, but it doesn't seem to be anything that will be fatal. And if it is fatal, it just won't be in my collection. Então, nem aqui em Curitiba o sol está perdoando ninguém. Aqui é 11 horas e nesse jarro já está 61 graus. E dá pra ver que tem um pouco dano aqui já da temperatura extrema. Além de ter sol pleno atrás do vidro, também as pedras e as rochas e o jarro preto tá ficando agarrando bem muito quentura. Aí tem uns que estão pior que outros. Aqui dá pra ver que tá bem engelhado e tem um pouco de branqueamento do sol extremo. Porém eu não vou botar nenhuma sombra aqui, nenhuma cobertura. E também eu não vou aguar o resto do ano. Geralmente eu deixo um mês, o primeiro mês de primavera e o primeiro mês de verão, sem água nenhum. Porém, nesse último mês de primavera, já tá para ver que não está perdoando a quentura. Então eu vou antecipar um mês o período de seco que eu faço. E eu vou deixar logo na seca agora. E eu vou iniciar a aguar de novo lá perto do final do ano. Vou deixar aqui tudo seco. E isso dá pra ver que tá bem quente. Tem uns que não estão, por enquanto, não estão muito atingidos. Mas os outros estão bem danificados. E aqui eu só ganho sol até mais ou menos meio-dia, 1h, mas está ainda muito quente. Aí já que essas outras mudas aqui, eles também estão na mesma temperatura. Vou ver, mesma temperatura, um pouquinho mais frio, mas praticamente a mesma temperatura. Porém essas espécies aqui já tem espinhas que protegem um pouco do sol intenso e são mais adaptados também a essas temperaturas e o sol extremo. Aqui você dá para ver que eles vão encolhendo e as pelinhas, os pelos que é espinhas, eles vão proteger o corpo do cacto quase completamente. Esses aqui já não estão danificados tanto, até com essas temperaturas bem quentes. Aí aqui também as temperaturas bem altas, a faixa de quase 60. E eu pensei que não, mas tem também os astrosphaerums que também estão danificados do sol e o calor extremo. Esse daqui você dá pra ver que está engelhado e brancaceado no meu lado. E bem, eu poderia, já que está em cultivação, dar um pouco mais sombra e esfriar um pouco eles. Porém no ambiente natural deles, em Texas, o sol é ainda mais potente ainda, chegando até uns acima de 40 graus ambiente. Aqui só está 30, 32, e o sol lá é bem mais potente também. Então aqui eu não vou fazer nenhuma preventiva aqui, já que cactos são adaptados a essas condições extremas. Eu vou deixar, como eu falei, esse mês seco. Só vou aguar no ano novo. E, bem, deixar eles assim, eles vão se adaptando, eles vão modificando o crescimento deles para se adaptar melhor ao ambiente. Então, e nesse calor não é tudo mal. A floração dos cactos enxertados aqui já estão abrindo totalmente, já que tem bem muito sol e
quentura, eles não estão abrindo parcialmente, estão abrindo completamente. E tem vários crescimentos. E nesse Pacanoi, que muitos acham que é um Peruvianus, esse sol extremo, o índice de UV e o calor, a cor do cacto está bem mais branco que inicialmente, um azulado branco. Inicialmente tinha um tom azulado, e agora com esse calor e o índice de radiação bem alto, ele está quase um tom branco. Está bem bonito. E os outros mais velhos Lophophora, eles também estão nas mesmas condições. E também tem um pouco dano, que você dá para ver aqui o engelhamento na pele. Você dá para ver que tem um pouco de danos colateral, mas nada que aparenta ser fatal. Eu não vou cobrir nada, já que eles são adaptados. Já que eles são adaptados a essas condições. Aqui você dá para ver os Astrophyton. E os Ariocarpus estão fazendo bem, estão crescendo bem rápido nesse calor extremo. O sol talvez eles gostariam um pouquinho menos, porém estão crescendo mais rápido agora do que os meses antecedentes. Aí, dá pra ver que tem um pouco de dano, dá pra ver a cor vermelho e outros efeitos, mas não nada que vai ser fatal aparentemente.